Olá, povo lindo e abençoado, tudo bem? Se vocês forem lembrar um tempinho atrás, no início do ano, passamos uma jornadazinha de uma temperatura bem elevada e eu aqui refletindo nisso me fez lembrar de alguns episódios, né? Inclusive as manifestações nas redes sociais das pessoas, né? Reclamando do calor, outros dizendo já está na hora de chover. E eu até pude observar que teve alguns dias que mesmo sendo 6 e pouca, 7 horas da manhã já estava um calor bem acentuado. E por incrível que pareça, um pouquinho de tempo depois acontece da chuva vir. E as manifestações nas redes sociais acabaram mudando. E as pessoas já falam assim, vocês não pediram chuva, agora atura. E me fez lembrar uma passagem da Bíblia, né, que Jesus menciona sobre a casa edificada sobre a areia e a casa edificada sobre a rocha. O que deixou claro para mim dentro desse texto foi justamente o fato da chuva vir para os dois tipos de casa, não importando se ela estava edificada sobre a areia ou se estava edificada sobre a rocha, que fica claro às vezes, né, nas manifestações de reportagem, né, dizendo que algumas casas, né, nesse período de chuva acaba desabando. E me fez ficar refletindo justamente nesses detalhes, como é que a gente tem que estar preparado, mesmo que a gente não goste, que nem foi algumas manifestações que eu citei aqui nas redes sociais, que umas pessoas preferiam chuvas, mas outras preferiam o sol. Então que mesmo essas pessoas que preferem o sol, elas foram obrigadas a passar por esse período de chuva. E foi justamente esse fato que me fez lembrar da palavra do Senhor referente à casa edificada sobre a rocha. A Bíblia diz que mesmo sendo sobre a rocha, a chuva veio. A única diferença é a estrutura que foi colocada à casa. A casa, a Bíblia diz que a casa que foi colocada sobre a rocha, ela suportou a tempestade. Mas a casa que estava sobre a areia, não. Ela cedeu e foi abaixo. Duas coisinhas aqui que podem nos chamar a atenção. Foi a primeira que eu citei, sobre independente de onde a sua casa estiver construída, a chuva vai vir para você também. E o segundo detalhe é o local que você escolhe para passar, para edificar a sua casa, edificar a sua vida. Você consegue construir a sua casa sobre areia. Você consegue analisar o lugar onde a sua casa está sendo construída. Você consegue enxergar os riscos de estar construindo uma casa em cima sobre uma areia. Deus não te possibilita você de construir uma casa sobre uma areia. Mas as consequências vêm. Quando a chuva vem, ela mostra claramente o que acontece quando uma casa está edificada sobre areia e uma casa está edificada sobre a rocha. A casa edificada sobre a rocha se manteve firme, independente da tempestade que apareceu. Mas a que estava sobre a areia cedeu e caiu. Se eu não estou enganado, o capítulo, acho que é 41 de Gênesis, fala sobre uma trajetória de José no Egito, que fala do sonho de Faraó. Ele mostrando claramente o fato de o Faraó ter tido dois sonhos, das vacas magras e gordas, e José sendo uma ferramenta de Deus para interpretar aquele sonho com o Faraó, explicando para ele que as estações elas passam, que o Egito teria 7 anos de fartura que nunca houve dentro do território do Egito. Mas José também alerta que mesmo que tenha um período de fartura, a fome vem e vem para todos. A única diferença é a similaridade que eu falei sobre a casa edificada sobre a rocha. A estrutura que você coloca. José instruiu o Faraó, no período de fartura não esbanja não. Consome, mas também guarde, porque o período de escassez vai chegar. Deus já mostrou que vai chegar. Então o tempo de sol ele existe, mas o tempo de chuva também. O que vai diferenciar é como você está edificando a sua casa, onde é que você está edificando a sua casa, se é sobre a areia ou sobre a rocha. No período de fartura
é como você vai estar passando o período de dificuldade, ou seja, guardando o excesso no teu celeiro. Então, 2 versículos para ficar claro que mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não entenda, os períodos difíceis vêm para você que está edificado sobre a areia, vem para você que está edificado sobre a rocha, vem para você que armazena em celeiro e também vai vir para você que não armazena nada. A única diferença é a estrutura que você tem, é a estrutura que você construiu para suportar a chuva e para suportar a fome. Que essas pequenas reflexões venham ajudá-los, porque Deus sempre ajuda a gente a passar esses momentos difíceis, mas também nos instrui a guardar em celeiro e a estar sempre edificando a nossa casa sobre um alicerce firme, que é a rocha que se chama Cristo Jesus. Deus abençoe, gente. Paz seja convosco.